pessoal, sejam bem-vindos a mais um QCast. Hoje nós trouxemos a doutora Amanda Engert, que ela é pós-graduada em Direito pela PUC, e a Tatiane Rodrigues. A doutora Amanda, ela é hoje advogada empresarial e a Tati é a nossa consultora de RH que vocês já conhecem. E eu sou a Marcele Costa, representante comercial da Quinta Elemento. É um prazer ter vocês aqui conosco. Se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Doutora Amanda, faça as honras. Prazer é todo meu de estar aqui hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí a respeito de assédio moral. E é um tema que está bem em alta. Sim. E que a gente tem muito assunto aí para discutir, para conversar. E é uma honra estar hoje aqui fazendo Nossa parte primeira desse convidada. café, exatamente, com Primeira vocês. convidada. É um tema muito legal e que a gente escolheu para ser abordado, principalmente por conta disso, porque está muito em alta, tem crescido bastante. Porém, a gente ainda vê muitos casos que tanto a empresa quanto o funcionário enxergam de uma forma não tão legal e que não tão viável também. Então, a doutora Amanda vai falar um pouquinho das vivências dela, a Tati também por estar dentro de empresas e acompanhar bastante coisas dentro do RH. Então, acho que a gente vai conseguir aí conversar bastante, vai ser um bate-papo muito rico, tanto para o empresário quanto para o funcionário, né? Aí, para a gente introduzir, fala um pouquinho mais sobre a nova lei que entrou em vigor agora em abril, que foi decretada em setembro do ano passado, que obriga que as empresas tragam esse treinamento sobre condutas abusivas, assédio moral, sexual. O porquê que isso é importante e como isso impacta dentro da empresa? Como você vê isso impactando dentro Exatamente. da empresa? Nós tivemos agora, recentemente, a instituição pelo governo da Lei 14.457, né, de 2022, que já está vigente, né? Hoje ela está vigente a partir de abril. Todas as empresas que têm mais de 20 funcionários e que têm a CIPA são obrigadas a introduzir dentro da CIPA o tema sobre assédio moral e sobre assédio sexual, justamente para a gente fazer o quê? Diminuir os riscos e diminuir o número hoje de impacto que a gente tem dentro do ambiente de trabalho do assédio. Cada vez hoje vem subindo mais os números. A gente vai falar um pouquinho de números mais para frente, mas hoje a gente chega a ter números de assédio sexual dentro do ambiente de trabalho de mais de 11 milhões de pessoas. É muita coisa. É muita coisa, entende? Então, assim, a partir de hoje, com a vigência dessa lei, todos os empresários, todos os empregadores vão começar a fazer parte, né, de fiscalizações justamente para tentar o quê? Coibir esse tipo de prática. Que a gente está falando de uma prática que atrapalha o ambiente de trabalho, uma prática que envolve muito a saúde do empregado, a saúde, né, muitas vezes do próprio empresário que tem que lidar com tudo isso e muitas vezes o bolso, né, através do impacto aí financeiro com o pagamento de indenizações. Pois é. Acho que é muito importante, inclusive, trazer esse assunto à tona. E alguns RHs talvez até tenham ficado felizes agora com essa obrigatoriedade dos treinamentos, porque vai ajudar bastante. Os RHs eles tentam fazer esse malabarismo ali, né, e cuidar do clima, porque é uma linha muito tênue, né, digamos assim. As pessoas sentirem que elas têm esse direito de dar opinião, né, de se impor em algumas situações, e aí vira uma linha muito tênue entre o que eu posso fazer e o que é o assédio, O que né? é assédio, né? Infelizmente, algumas pessoas não têm esse equilíbrio, né? Alguns colaboradores ou até os diretores mesmo de empresa não conseguem ter esse equilíbrio, essa visão de até onde eu posso, até onde não posso, acabam passando, né, ali do ponto e, de repente, acontecendo até a questão de abuso de poder e tudo isso, Uma né? questão que eu queria muito perguntar e que vocês, eu acho que cada uma tem uma visão diferente disso, mas que dá para responder a mesma pergunta. Hoje em dia, o assédio, essas condutas abusivas, elas vêm mais de funcionário para funcionário ou ainda tem muita questão da liderança, do chefismo em ter essa conduta mais autoritária e abusiva com os funcionários? Como que tá hoje em dia? Se é um equilíbrio muito grande? Como que tá? Porque a Tati, como RH e tendo esses contatos, vai poder falar bastante. E você também com tudo Eu que falo você que acompanha, hoje, né? assim, a gente tem, o empregador, ele tem um grande desafio, né? E por que ele tem esse grande desafio? Ele é responsável pelo ambiente de trabalho. E aí ele é responsável por tudo. E muitas vezes é o que você falou. A gente tem dentro do ambiente essa questão do assédio, às vezes eu nem sei que eu tô assediando. Muitas vezes a questão de, é minha opinião, ou como eu vou lidar com essa situação, isso pode ser caracterizado assédio. O que é assédio? Né? E ele tem essa dificuldade. E o assédio, ele acontece hoje. Antigamente, a gente tinha muito essa questão de, o assédio ele é feito pela liderança. Mas não, hoje a gente tem esse assédio muito lado a lado. A gente tem assédio, inclusive,
organizacional, quando a própria empresa ela já tem práticas de assédio. Então, e aquilo já vem do dono, que passa para os líderes, que passa e todo mundo acaba cometendo assédio muitas vezes sem saber. E aí, Sim. como que ele comete essa questão do assédio? Colocando práticas que muitas vezes são consideradas de discriminação e que eles não entendem como devido discriminação. A gente pode até citar aqui um exemplo, a questão de religião. Né? Se eu tiver uma situação de, olha, eu não contrato empregados, que tenham uma religião diferente da minha, e ficar determinado que esse empregado deixou de ser contratado por conta de uma religião, isso pode sim sofrer, isso pode vir a ser caracterizado um assédio organizacional aí, que ele já vem da própria instituição, né? Claro que se a gente vai falando de provas, é algo que é muito difícil a gente conseguir constituir, mas a gente está falando sim de um assédio e de algo muito simples. Sim, né? sim, com Algo muito certeza. simples e algo que a gente fala assim, mas por que eu não posso contratar ninguém, a pessoa com a religião que eu desejo? Porque às vezes para o empregador é difícil para ele, né, ter isso em mente e falar, mas a empresa é minha, eu posso contratar quem eu quero. Acontece. Pode, exatamente, você pode contratar quem você quer. O problema é a maneira como você vai conduzir isso e a forma com que vai ser conduzido. Porque você tem que lembrar que discriminação é uma forma de assédio. Exatamente. E tem alguma forma de eu notar essas condutas, tanto religiosas, condutas abusivas em relação à religião quanto política, dentro da empresa ou até mesmo na entrevista? Tem algumas características que vocês conhecem que são mais nítidas, mais comuns entre todo mundo que pratica esses atos? Que é o que você falou, muitas vezes as pessoas não percebem. Como eu, como uma possível candidata de uma vaga, posso ver isso, posso identificar isso? Existe alguma forma ou é muito É uma pergunta bem interessante. Eu acho que para a gente poder responder isso, vale a pena a gente falar o que é assédio. Sim, Assédio moral, ele é o quê? Toda conduta que prejudica ou que impacta ali o outro, que incomoda o outro. Toda conduta violenta, toda conduta que deixa o outro numa forma de constrangimento. Então, assim, isso é considerado assédio. Se a gente vai falando do assédio, qual é o conceito de assédio pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo Ministério Público do Trabalho? O assédio, ele tem que ser considerado uma forma repetitiva de, vamos dizer assim, de práticas que venham a causar discriminação ou que venham a causar ali algum impacto, algum tipo de violência em relação àquele empregado. E aí, quando a gente está falando de, por exemplo, numa fase pré-contratual, é algo que é muito difícil muitas vezes a gente provar, né? A gente tem ali diversas situações. Outro dia eu escutei uma história até de uma conhecida que ela passou em todas as fases do processo seletivo, questão remuneração, quando chegou remuneração, qualidades, tudo. Quando chegou no momento dela conversar com o diretor, que foi a primeira vez que ela compareceu na empresa presencialmente, identificaram que ela era negra. E aí ela falou, olha, a vaga foi suspensa. Quando ela entrou na empresa para fazer a entrevista, a vaga foi suspensa. Como eu provo, né? Exatamente. Que o fato de... Como? Deixaram eu vir até aqui e a vaga foi suspensa só agora que eu cheguei, que vocês viram que eu sou negra, é que a vaga foi suspensa. Então, assim, é uma questão muito delicada. Só que se eu tenho outras pessoas, se eu tenho provas, né, é delicado, eu consigo muitas vezes fazer o quê? Denúncias. Denúncias no Ministério do Trabalho e Emprego, denúncias no Ministério Público do Trabalho. E fazer o quê? A maioria das vezes, tentar reunir o máximo de informações possível. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir provar. Só que com a denúncia, às vezes a gente consegue, com a informação do outro, com essas outras testemunhas, mostrar que aquilo é uma prática da empresa. Então, assim, essa pessoa sozinha, muitas vezes, ela não vai conseguir fazer nada. Né? Porque como é que eu vou provar isso? Sim, Eu sim. cheguei e tinham pessoas ali, mas será que isso já aconteceu com outra pessoa? A partir do momento que ela coloca, né, vamos dizer assim, isso como denúncia e que outras pessoas ficam sabendo, se aquilo é uma prática cometida pela empresa, com certeza vai vir à tona. E aí a gente consegue demonstrar e consegue mostrar que de fato aconteceu ali uma conduta de discriminação, uma conduta de assédio já na fase pré-contratual, muito mesmo antes do ambiente de trabalho, antes da pessoa ingressar na empresa. Sim. E é importante a gente falar que às vezes a gente tem situações também na própria dinâmica. Tem dinâmicas, né, dentro da empresa, muitas vezes na parte seletiva, que já coloca o candidato em questões de humilhação.
Ah, eu vou pedir para você aqui subir na cadeira e você fazer uma dança, te expõe na frente de todas as pessoas, porque eu quero ver como você vai saber lidar com essa situação. E aquilo não é confortável para a pessoa. E se ela se recusa a fazer aquilo, se a gente está vendo que ela está numa situação que não está confortável, isso já é um ato que pode ser considerado, sim, assédio moral. Se isso acontecer de forma reiterada, a gente está falando de uma prática de assédio. Então, o que vai determinar é muito isso. Se está acontecendo de forma reiterada para a Justiça do Trabalho. Sim. Até hoje, quando a gente fala das dinâmicas, algumas... A gente até diz que seria cômico se não fosse triste, se não fosse trágico, mas os RHs, eles tentam, hoje, com esse aumento até da necessidade de analisar as soft skills, né, as comportamentais, realmente eles colocam muitas vezes essas situações para testar as pessoas e acabam perdendo o ponto. Até falando sobre resiliência, já vi muitos RHs falando, vou deixar o candidato esperando ali 2 horas, falar que eu me atrasei para testar a resiliência do candidato. Nossa, sério. E na verdade a gente está falando de uma falta de respeito. Exatamente. Então, isso é muito raro, gente. Eu costumo brincar que é raro, mas acontece sempre. Isso acontece bastante, né? E aí, até voltando um pouquinho na pergunta em questão da liderança, né? Falando se seria um papel da liderança, do líder, se isso acontece com mais frequência de funcionário para funcionário. Tem um estudo que ele fala que o seu chefe, ele tem mais poder na sua questão psicológica, na sua inteligência emocional, na sua saúde psicológica, do que o seu terapeuta. Né? Esse chefe, ele impacta mais no seu psicológico do que o seu terapeuta, né? Então, e aí falando, por mais que muitas vezes essa questão do assédio não aconteça diretamente do líder, o líder, ele é um dos responsáveis, né? Ele é o principal responsável pela disseminação da cultura da empresa. Então, indiretamente, por mais que esse líder ele não cometa o assédio com aquele funcionário, ele é um dos responsáveis por disseminar essa cultura de que isso é errado. Sim. Eu, como RH, se eu não preparo também a minha liderança para isso, eu acabo indiretamente tendo ali um meio que incentiva isso. Sim, e pode até virar uma situação de cascata, né? Porque eu já soube de casos de pessoas que recebem a ligação do chefe, o chefe fala, você precisa falar para o fulano que se não entregar tal meta, tal valor, tal número, não vai dar certo, ele vai ser demitido, mesmo sem ter nenhuma previsão de demissão, mas para fazer pressão, né, para ir atrás desse resultado. Já sobre situações de pessoas que ouviram do chefe que o funcionário que não entrega a meta que foi prevista por dia tem que sair da loja incomodado, triste, não pode dormir, porque não entregou um resultado. E isso, assim, não existe, né? Não deveria existir. Só que o líder que está ali mediando, o que ele vai fazer? Ele vai chegar para o chefe e falar, não, eu não vou falar isso? Vai chegar para o funcionário e não vai fazer o que o chefe está mandando? Porque existe muito essa questão da autoridade. Eu tenho que fazer o que o meu chefe está pedindo para eu não perder o meu emprego porque eu preciso do meu emprego. Então, acho que essas situações, elas são muito comuns também, né? É uma situação comum e é uma situação muito delicada. Por que é uma situação delicada? Porque a gente está falando, de fato, o líder, ele é muito influente, né? Ele é influente no ambiente de trabalho e, por outro lado, qual é o papel do líder? O líder, ele é os olhos do empregador. Muitas vezes, eu não consigo, como empresário, gerir o meu negócio sozinho. Por isso, eu contrato líder, por isso eu contrato um gerente, por isso eu contrato coordenadores, para garantir que o quê? Que ele vá fazer aquilo dentro do ambiente de trabalho de uma forma que eu consiga gerir tudo isso. Quando a gente está falando, qual é o papel aqui, a responsabilidade do empregador? Manter um ambiente de trabalho seguro. Se eu tenho um líder que está cometendo assédio, eu preciso fazer o quê? Eu preciso primeiramente mostrar para aquele líder, né, que aquilo é assédio, para que ele não cometa mais. Agora, se eu tenho um líder que está sendo omisso em relação ao assédio que está existindo, seja ali de uma parte de um superior dele, ou seja, em relação aos funcionários mesmo, que a gente fala até aqui do assédio horizontal, que hoje é chamado pela Justiça do Trabalho, eu estou cometendo assédio de qualquer forma.
Então, assim, o assédio, ele tá acontecendo de todos os lados. Ele tá acontecendo desse superior que tá pedindo para esse líder, né? E ele tá acontecendo ali do líder que tá ou repassando aquilo porque ele tá sendo cobrado daquele supervisor dele, ou ele tá omitindo, né, situações que ele está presenciando dentro do ambiente de trabalho e ele não está fazendo nada. E quem vai pagar o pato? Quem que vai pagar por tudo isso no final? O empregador. Pergunta muito interessante. Vamos supor que a Tati me ofende, me fere meus valores de alguma forma. Eu processo a minha empresa ou eu processo a Tatiana? Quem que vai responder por isso? Quando a gente está falando aqui de responsabilidades, ambos vão responder pelo crime que cometeram. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Por quê? O empregador, ele responde pelo ambiente de trabalho dele. Então, até tem um vídeo muito legal, que a gente não consegue passar aqui, mas fica legal a dica para todo mundo assistir. Um trecho do Suits em que ele fala, o empregador, ele é obrigado a saber de tudo. Eu não posso alegar desconhecimento. Então, se aquilo estava acontecendo dentro do meu ambiente de trabalho, aquele problema é meu. Então, quem é que vai pagar por isso? Eu. Eu, como empregador, vou ter que arcar com aquela responsabilidade, com aquele dano que foi gerado. Então, por exemplo, aqui a Tatiane, ela vai processar o empregador dela, que vai ter que arcar. Se ela teve um dano, né, uma violação do patrimônio dela, e a gente está falando de uma violação de uma imagem, uma violação de algo pessoal dela, a empresa vai ter que sim pagar por esse dano. E a gente está falando de uma indenização ou por dano moral ou por assédio moral, dependendo do que foi cometido. Mas a pessoa que cometeu aquele ato, né, de assédio, ela também é responsável. Então, por exemplo, se eu imputei ali uma acusação, né, uma acusação de um crime, ou eu estou difamando aquela pessoa, eu respondo também pelo crime. E aí, uma coisa que muita gente não sabe é que o empregador, ele pode entrar com uma ação depois contra esse empregado, pedindo reparação de danos pelo prejuízo que ele causou. Por quê? Ele vai ser responsável, sim, em pagar aquela conta. Só que o meu empregado, ele pode ser processado, e a gente já tem hoje, inclusive, decisões dentro do judiciário, onde o empregado foi condenado a ressarcir o empregador pelo dano que ele gerou dentro do ambiente de trabalho, que é algo muito interessante. Sim. Ontem a gente estava conversando sobre isso, eu até questionei na Tati se poderia, de alguma forma, a empresa processar o funcionário. Porque eu creio que, assim, empresas muito grandes, que têm um volume muito grande de pessoas, muita coisa pode acontecer. Eu acho que nessa questão de assédio entra muito também na panelinha. Eu e a Tati, a gente concorda com a mesma coisa e a Amanda não. A Amanda, a gente gosta de Beatles e a Amanda gosta de Queen. Então, eu e a Tati, a gente vai almoçar só nós duas, tudo vai ser só nós duas, e a Amanda fica sozinha porque ela é diferente, né? Pode acontecer... E aí a gente acha que não tá cometendo nada, que simplesmente, olha, eu não fui, por exemplo, com a cara daquela pessoa porque ela gosta de Beatles ou porque ela gosta de Queens, ou eu não gostei daquela pessoa, e o que eu vou fazer? E às vezes a gente pratica o próprio assédio sem saber, sem desconhecer. Isso é uma prática de assédio. O fato de eu deixar aquela pessoa isolada, de eu não trazer ela para participar de momentos empresariais, não participar das atividades, porque ela tem um gosto diferente do meu e que eu não concordo, isso é uma prática de assédio. Então, o empregador, ele tem que ficar muito, supondo que essa pessoa, ela venha ter um problema, porque ela está no emprego novo, ela precisava ser acolhida, ela não conseguiu, e aí ninguém foi com a cara dela. E aí todos os funcionários se juntaram, e o supervisor também falou, também não gostei, porque veio uma contratação, foi uma indicação, às vezes acontece isso, né? Fulano foi indicado, eu não gostei, vamos fazer então o quê? Vamos nos reunir e ninguém vai passar nada para ela. Sim. Isso, ou para ele, isso é uma prática de assédio. Sim. Né? E aí, se o empregador permitir que isso aconteça, e essa pessoa tiver uma violação, ela tiver algum problema de saúde em relação a isso, o empregador vai ser responsável, sim. Sim. Isso é mais comum do que a gente imagina e está presente em situações mais simples do que a gente imagina, né? Desde, enfim, vou almoçar e a gente não vai convidar ela. Acontece muito hoje, até com os aplicativos de fast food, o pessoal tá com vontade de comer um doce à tarde, reúne ali as pessoas, gente, vou pedir doce, quem vai querer? E aí, de repente, tem 10 pessoas no escritório, eu pergunto para as 9 com quem eu tô bem, e para aquela pessoa não pergunto, né? Ou seja... Então, isso acontece nos mais simples detalhes. E qual o cuidado que a gente tem que ter? A gente está falando de uma situação muito comum
e que é sim uma prática de assédio. Só que quando isso vai virar um assédio? Se isso acontecer de forma reiterada. Claro que a gente tem que levar aqui também o que não é assédio, né? Sim. Então, assim, essa conduta que nós estamos falando aqui, do fato de eu deixar de pedir, perguntar para aquela pessoa se ela ia querer aquela sobremesa e ela se sentir, né, discriminada ali, todo mundo conseguiu pedir a comida, só para mim não foi questionado. Aconteceu uma única vez, isso não vai ser considerado assédio. Agora não, aquilo acontecia todos os dias e todo mundo sabe que acontecia todos os dias, né? Se essa pessoa tiver provas disso e ela ingressar com uma ação, com certeza ela vai comprovar que ela foi sim vítima de um assédio dentro do ambiente de trabalho. E aí, como que a gente pode pensar o RH atuando nesse sentido? Porque, ok, a gente entende que nessa situação a justiça entende que aquela empresa foi responsável, de repente, pela contratação da pessoa que cometeu o assédio, então ela é responsável por aquela pessoa, porque aconteceu no ambiente, ela deveria ter treinado aquela pessoa, ela deveria ter, enfim, orientado aquela pessoa na conduta correta. Como que a empresa reage numa situação onde isso acontece? Esse assédio de fato aconteceu, né? Pensando em como, de repente, agir com a vítima, que amparo que eu posso dar, e aí falando também com esse assediador, né? Independente do sentido que foi, como que eu como empresa e eu como RH, eu posso, de repente, qual que é o mais aconselhado para que eu trabalhe com essas duas pessoas que fizeram, né, parte disso, a vítima e, no caso, quem cometeu? A vítima, a gente tem em primeira situação de que a vítima, quando ela for vítima, ela precisa sempre relatar isso, porque muitas vezes ela está dentro do ambiente e às vezes o próprio empregador dela não tem esse conhecimento de que isso está acontecendo dentro do ambiente de trabalho. Então, se não tiver uma denúncia, se aquela empresa ela não tiver preparada para instituir canais de denúncia, instituir formas de contato para que ela possa expor aquela situação, ela vai ficar ali sofrendo assédio e muitas vezes o empregador ele vai ficar sabendo só quando ela sair, entrar com ação e comprovar que tudo aquilo aconteceu. Então, para evitar isso dentro do dia a dia, o que a gente tem que fazer? Primeiro, manter sempre aberto a parte da comunicação, deixar a comunicação sempre muito aberta para esse tipo de situação. E quanto mais eu trago isso para o ambiente de trabalho, quanto mais eu falo de assédio, quanto mais eu falo de condutas que são consideradas abusivas, casos simples que podem ser considerados assédio, quanto mais eu trato desses temas, mais à vontade as pessoas ficam para comentar. E mais elas identificam que elas estão cometendo uma prática que, de fato, às vezes elas nem sabiam que aquilo podia ser considerado assédio. Então, a comunicação, eu acho que ela é a base de tudo, porque a partir do momento que eu tiver esse conhecimento, né, do que eu estou fazendo, eu vou ter que me policiar e eu tenho como empregador ali esse dever de fazer a orientação do que está certo e do que está errado. E eu não posso permitir porque eu vou ser responsabilizado. Então, o que eu sugiro aqui? Quando a gente está falando de uma empresa que identificou essa situação, a primeira coisa que ela tem que fazer em relação à vítima é acolher. Acolher, né, e falar, olha, eu não vou permitir isso dentro do meu ambiente de trabalho e eu vou conversar com todos os responsáveis. E conversar com todos os responsáveis de forma individual, conversar de forma, trazer orientação, né, sobre aquela prática que aquelas pessoas estão cometendo, claro, sem expor ninguém, né, pelo amor de Deus, não vão colocar ali todo mundo dentro de uma sala e falar, olha, tá vendo o que vocês fizeram aqui, ó, fulana veio aqui me falar que vocês pediram doce e só ela não foi chamada. Por quê? Porque eu tô expondo mais ainda aquela pessoa. E piorando a situação. Exatamente, eu tenho que tratar isso de uma forma sigilosa, eu não posso, né, eu tenho que tomar muito cuidado com toda denúncia, eu não posso trazer aquilo para piorar, porque você imagina, a pessoa já teve toda aquela dificuldade de ir lá e contar para o empregador, trazer, muitas vezes é difícil para ela trazer, né, aquela denúncia, e quando ela traz, ela ainda é exposta na frente de todos, né, com aquela situação. Então eu tenho que tomar muito cuidado, mas fazer o quê? Sempre ter o caráter orientativo. E a partir do momento que as pessoas não aceitaram, eu preciso tomar as devidas providências, advertência, suspensão e até demissão por justa causa. Recentemente eu vi uma decisão onde foi aplicado, o empregador ele teve conhecimento a respeito de uma prática de intolerância ali, de opção sexual dentro do ambiente de trabalho, e ele demitiu aquela pessoa por justa causa. E aí a justa causa foi mantida. Por quê? Porque o juiz falou que o empregador ele tem o dever de controlar o ambiente de trabalho dele. Se ele identificou aquela conduta, a pessoa tinha ciência que ela tinha que respeitar todas as opções sexuais, que aquilo estava presente dentro do regulamento interno dele, dentro do código de conduta, a empresa fez algo legal e lícito fazendo a demissão dele por justa causa. Então, assim, a gente teve no tribunal uma decisão que foi mantida que, para mim, assim, é algo muito legal pro empregador, para ele verificar
que toda vez que ele toma uma medida ali corretiva, pensando na coletividade, que ele vai ter, assim, também a contraprestação, vamos dizer assim, mantendo aquela decisão e não revertendo pelo fato dele estar cometendo algo que ele precisa fazer. Porque o ambiente de trabalho é uma opção dele, não. É um local que ele deve garantir que seja um ambiente próprio para saúde mental de todos. E quando o assédio vem do chefe, do meu chefe? Principalmente assim, como eu consigo provar isso? Você falou um ponto muito legal das repetições. Por exemplo, aconteceu alguma situação muito específica e fora do meu horário de trabalho eu recebi uma ligação, eu recebi uma mensagem e eu tive que dar um retorno. Uma vez ou outra, podem acontecer situações assim. Mas a partir do momento que se torna rotineiro, a gente sabe que entra por uma prática abusiva, que não deve ser repetida. Mas e quando é algo que não é, que é mais difícil de provar? Por ligações, por conversas, reuniões, como que eu posso provar, por exemplo, que o meu chefe, a minha chefe, grita comigo, é extremamente abusivo? Vai muito do que as outras pessoas já viveram, porque normalmente uma denúncia nunca vem sozinha. Mas como eu faço para tentar evitar e para levar isso como uma denúncia também? Como que é legal a gente Na verdade, falar? acho que é importante a gente falar aqui de duas situações. Primeiro, a gente tem que falar também do que não é assédio, né? O fato de, por exemplo, eu pedir para o empregado cobrar alguma coisa fora do ambiente de trabalho, por WhatsApp, por mensagem, marcar reuniões fora do expediente, sendo isso de forma esporádica, não sendo uma prática contínua, isso não é considerado assédio. O fato de, por exemplo, eu exigir que ele bata metas, se isso for exigido dentro de uma forma que é lista, dentro de um ambiente saudável, não tem problema nenhum. Controlar o ambiente de trabalho, estabelecer meios para controlar se aquelas tarefas estão sendo realizadas, não estão sendo realizadas, isso não é uma prática de assédio, né? Agora, se a gente estiver falando de uma situação, a mesma situação, ela pode ser considerada uma prática de assédio, né? A gente tem, às vezes, situações de que o empregador, ele controla tanto o ambiente de trabalho que ele controla, inclusive, os minutos que a pessoa vai no banheiro. E aí ele precisa comunicar ao chefe se ele vai no banheiro. Se ele vai muitas vezes no banheiro, ele fala, mas o que está acontecendo que você está indo no banheiro? Ou seja, eu não tenho nem liberdade para ir uma quantidade de vezes que o meu corpo necessita de ir no banheiro. Eu estou sofrendo uma prática de assédio, né? E quando a gente está falando dessa outra situação, como provar, né, como vítima, eu tenho que estabelecer o quê? Anotar o máximo de informações, reunir o máximo de provas que eu tenho. Então, hoje a gente até tem meios para isso, né? Ligação, gravar a ligação do que está acontecendo. Sempre que for falar com aquela pessoa que já tem uma prática de assédio, se ela te chamar de forma individual, tentar gravar aquilo de alguma forma para você poder produzir aquela prova, anotar aquele horário, verificar quem estava presente, de preferência para a vítima, quando a gente fala que alguém está sofrendo algo ali em relação ao assédio, não evitar ficar sozinha com aquela pessoa, porque você sabe que aquela prática vai acontecer. Tem grandes chances. E aí, o que você faz? Tentar, ao máximo, fazer com que fique num ambiente coletivo, para você poder ter provas em relação a isso. Mas o que eu falo para a vítima, ela é sempre anotar todos os detalhes. Então, assim, aconteceu uma prática hoje. Anota. Qual foi o dia que aconteceu? Qual foi o horário? Por que situação? Quando aquilo aconteceu? Porque quanto mais detalhes você tiver de tudo isso, mais fácil vai ficar a gente fazer uma comprovação disso dentro de um processo judicial. E acontece hoje em dia, já tivemos decisões que o próprio depoimento da vítima foi considerado como prova, porque ela não existiam outros meios de prova e o depoimento da própria vítima foi considerado. Então, assim, a Justiça do Trabalho, ela vem mudando muito e ela vem, inclusive, participando aí, tendo treinamentos para conduzir, para proibir, para melhorar todos os procedimentos em relação ao assédio, porque a gente está falando de um assédio aqui empresarial, mas que ele acontece em todos os lugares, inclusive dentro do judiciário. Nós temos aí casos dentro do judiciário de promotor que discutiu com outro promotor, pessoas que não têm respeito entre eles, que têm prática de assédio dentro do próprio tribunal. Então, assim, da mesma forma que a lei foi instituída ali para aplicar para todas as empresas e proibir essas práticas, o tribunal também tem que cumprir isso. E o tribunal também vem melhorando todas as vezes a qualificação do judiciário para poder atuar nesse tipo de prática. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, porque a Justiça do Trabalho ela vem mudando. Eu gostei muito que você citou sobre o que não é assédio.
Porque a gente vê muito aqui no dia a dia da Quinto Elemento, pessoas, funcionários que às vezes ao se depararem com uma nova rotina e com novas práticas, se revoltam, digamos assim, né? Se Sim. revoltam. Por exemplo, a partir de agora, todo final do dia você tem que preencher tal planilha para que a gente possa controlar o que a gente precisa. E nisso já começa, não, porque não pode, o que está acontecendo, tem muita resistência ao Sim. novo. Ou até casos mesmo de pessoas que saem da empresa e querem abrir um processo para se vingar, por pura vingança, para dar trabalho e tudo mais, não tem uma causa específica, né? Algo que realmente leve a um processo. Até porque hoje, para a maioria das pessoas, tem-se a ideia de que qualquer coisa que o trabalhador abrir um processo, ele vai ganhar, já é certo que ele ganhe. Então eu queria muito que vocês contassem, tanto você dentro das empresas como você atuando a favor das empresas, casos que não, que o cara foi, tentou agir de uma má fé, tentou dar esse tipo de trabalho só por alguma coisa pessoal e acabou quebrando a cara, digamos assim, né? Porque eu creio que tenha muitos dessas situações. Vocês sabem que não é motivo para processo, não é um assédio, mas as pessoas elas querem ir atrás, elas querem conseguir ganhar algo em cima. Esse é um ponto muito legal, e acho que a doutora Amanda talvez até tenha esses exemplos, de que às vezes realmente a pessoa caça um motivo não porque ela quer o dinheiro, mas ela quer realmente punir aquele chefe, de repente aquele líder, ele me tratava de uma forma X e ele me mandou embora porque ele não gostava de mim, agora eu vou me vingar dele. E aí ele acaba processando a empresa, né, com uma mente de não tô nem aí pro dinheiro. Eu quero me vingar desse meu chefe, né? Então, realmente já teve alguma situação dessa em que de repente essa pessoa ela perdeu por falta de prova, algo nesse sentido? Isso é o que mais acontece, na verdade, né? Se a gente- E Mas acontece eu digo até que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ambiente de trabalho, mas quando a gente está falando de processo, todos os processos eles são movidos muitas das vezes, a maioria das vezes, por uma conduta que aconteceu ali no dia a dia. Ele é motivado por essa situação. Se eu tenho raiva, se eu saio dali chateado para aquela empresa, às vezes eu não tenho nada para reclamar. A empresa cumpria com toda a legislação. Mas ele fala, eu vou lá e eu vou processar porque eu não concordo com a forma que eu fui demitido ou com isso que aconteceu. Só que tudo isso precisa ser provado dentro da Justiça do Trabalho. E aí, por que foi importante a gente tratar dessa questão do assédio? Por que a Justiça do Trabalho considera como assédio algo que aconteça de forma reiterada? A gente não pode dizer que uma única conduta, por exemplo, eu não gostei da forma com que você fez a minha demissão. Ok, você não gostou, talvez eu não tenha feito ela da melhor forma, mas eu tenho que melhorar a minha forma, o meu formato de demissão. Mas eu cometi uma prática de assédio? Não. Não, o fato de eu não ter tido, por exemplo, ter gritado com um funcionário dentro de uma situação, né? Agir uma única vez dentro daquele... É assédio? Não. Né? Eu tive uma postura inadequada? Tive. Eu tive uma conduta que foi totalmente errada? Sim. Né? Agora, o que eu posso fazer em relação a isso, quando eu tenho essa situação? A gente tem que, no dia a dia, coibir para que não aconteça mais. Mas isso, um fato isolado, não traz como prática. Tá? E aí, dentro do judiciário, a gente fala que tudo isso precisa ser provado. Por que precisa ser provado? Às vezes as pessoas falam que meu chefe me tratava mal. Se ela não tiver aquela comprovação reiterada de que o chefe dela tratava mal, que era algo pessoal em relação a isso, de que todos os funcionários eram tratados de uma forma boa e só ela tinha aquela condição, a gente está falando sim de uma prática e se isso ficar comprovado no judiciário vai acontecer. Agora acontece muito de pessoas entrarem com um processo com pedido de assédio moral, na maioria das vezes quando trabalham com vendas. O fato de, eu preciso cumprir metas, e eu era assediada para cumprir metas, porque todos os dias o meu empregador exigia que eu apresentasse número para eles. Isso não é abuso. O fato de eu apresentar números não é abuso. Agora, qual é a forma que eu vou fazer? Porque, dependendo do formato que isso é feito, é considerado sim abuso. Se a gente estiver falando, por exemplo, eu já vi práticas dentro da empresa de que o empregador, ele sofreu outras punições e ele não podia mais fazer um ranking coletivo de quem estava primeiro, quem estava segundo, quem estava batendo as metas, quem que não estava. O que ele fez? Ele teve a brilhante ideia de comprar tartarugas
e colocar tartarugas na mesa das pessoas que estavam por último. Porque aí aquela pessoa já ia ficar sabendo, né? Que ela estava por último, que ela tinha que correr atrás da meta dela e ele não ia ter que falar mais. Ele teve essa brilhante ideia. Comparar uma pessoa com uma tartaruga. Exatamente. É legal. E com essa prática, né? Algo que totalmente visível. Imagina, você chega, que legal, tem uma tartaruga na sua mesa. Meu Deus. E todo mundo tá vendo aquela tartaruga, porque a sala não era uma sala individual, era uma sala coletiva. Então, assim, eu tô expondo aquela pessoa ali a uma prática totalmente de assédio moral, uma conduta Condicionar totalmente moral. Folgas, férias, a entrega de resultados pode se tornar uma conduta abusiva. Por exemplo, a Tati me pede uma folga em um sábado, porque ela tem um evento especial, eu falo, sim, você pode folgar. Daí, uma semana antes, os resultados da Tati não estão tão de acordo, eu chego e falo, Tati, você só vai poder tirar a folga se você vender tanto até tal dia. Isso pode acontecer? Eu posso tirar isso, uma coisa que já estava pré-acordada, ou entra como uma conduta abusiva? Não entra como uma conduta abusiva se isso acontecer uma única vez. Mas como até é bom você trazer esse exemplo. Esse fato isolado por si só, eu não entendo que é uma prática, porque ele abriu uma exceção para poder liberar aquela pessoa de um horário, né, que teoricamente ela deveria trabalhar e ela ainda não vem performando. Se ela não está performando, eu como empregador, eu tenho esse poder ali de falar, olha, não vai acontecer. Diferentemente quando a gente está falando de férias, porque a gente vai entrar numa outra esfera, né? As férias já estavam programadas, eu tenho até liberdade para cancelar, sim, mas é um outro contexto. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de um funcionário específico, né? Se eu deixar só aquele funcionário, eu já vi uma situação onde todos os empregados, eles cumpriam, o gerente, ele gostaria que todo mundo fizesse só 30 minutos de refeição para poder vender mais e a empresa bater a meta. E aí teve um funcionário que ele se recusou. Ele falou, não, eu vou bater minha meta, mas eu vou fazer um horário de refeição e não tem problema. E aí, o que ele fazia? Todos os funcionários conseguiam bater a meta e mesmo ele batendo a meta, ele falava que ele não bateu a meta e ele deixava ele sem o comissionamento, sem os bônus que tinham. Então, assim, só ele era prejudicado e ele era prejudicado por quê? Porque ele não fazia os 30 minutos de refeição, que era o que o chefe dele gostaria que ele fizesse. Então, a gente está falando de uma prática, né? A gente vê como a mesma situação, né, de um fato isolado, pode ser considerado como assédio. Então, depende muito se isso foi acordado, se isso impacta demais funcionários, se isso é uma conduta reiterada ou não. Sim, é até importante que o RH ele se posicione e se organize nesse sentido e tenha as políticas de remuneração, de descanso, tudo isso muito bem estabelecido até para evitar esse tipo de situação, né? Exatamente, de discriminação, vamos dizer assim. Se eu tenho uma política que fala que de repente aquela pessoa não vai ter uma folga X, ou enfim, uma política de day off, por exemplo, no dia do aniversário. Né? Olha, a gente tem aqui o day off no dia do aniversário, porém isso está condicionado a isso, isso e isso. Se você bater a meta durante os 3 meses que antecedem o seu aniversário, você tem esse day off, senão, ok. O RH precisa estar muito bem respaldado, né, com essas políticas, por isso que nos treinamentos a gente até reforça essa questão de quando eu integro alguém no meu time, quando eu contrato alguém, eu preciso manter aquela pessoa atualizada de todas as políticas, colher as assinaturas nos documentos necessários. Quando houver atualizações daquelas políticas, eu preciso renovar essas assinaturas, comunicar a equipe das alterações e se respaldar também nesse sentido para que caso haja um passivo trabalhista, o RH também tenha esses documentos para se respaldar nesse sentido. Exatamente. E aí é um fato bem importante que a gente estava falando, inclusive, dos processos, em como provar, em como trazer essa situação. Quem alega tem que provar. Então, assim, muitas vezes, se o empregado ele estiver alegando essa questão aí do assédio, ele vai ter que fazer prova em relação ao assédio. E muitas vezes as pessoas colocam tudo no processo, mas na prática elas não conseguem fazer essa prova. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu levo uma outra testemunha ali dentro daquela situação que traz isso, o empregador, ele vai ter que fazer uma contraprova. Se ele não tiver essa política para demonstrar que aquele ato que ele cometeu não foi um ato de discriminação, e sim um ato previsto numa política, eu posso ser condenada ao assédio moral. Então, a gente fala que é tudo uma coisa linka a outra, né? E isso é muito importante. Ter tudo documentado, políticas, benefícios, é algo que faz com que a gente
gente evite qualquer tipo de discriminação, inclusive. Porque se tiver ali, eu consigo comprovar, olha, não foi um ato de discriminação. E muitas vezes a gente consegue, por meio de documento, por meio de condutas que são realizadas dentro da empresa, seja por treinamento, seja por situações aí de documentos que comprovem totalmente a ilegalidade daquilo que ele está falando, que a gente consegue demonstrar que não existiu o assédio. Agora, quando eu não tenho, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o fato de eu deixar de ter esse documento com uma testemunha falando que, não, realmente, ele não fazia a folga de aniversário porque ele não batia a meta dele, só ele não fazia, pode ser considerado sim assédio. Sim, legal. E a gente está falando bastante sobre assédio moral. Uma dúvida que chegou até nós, que eu acho bastante interessante, lembrando que todas as dúvidas que a gente for tirar tem que vir acompanhada de um bom senso, né? Um bom senso pessoal de cada um dos funcionários, que às vezes falta também. O chefe, ele pode, por exemplo, chegar e falar que proibir que umas pessoas da mesma equipe se relacionem entre si amorosamente? Lógico, quando a gente pergunta isso, em ambiente de trabalho você não vai flertar, você não vai ficar trocando indiretas, amores, carícias, nem nada. Mas pode acontecer de você conhecer alguém, ter uma afinidade e nisso surgir alguma coisa. Mas o chefe, ele pode proibir que pessoas da mesma equipe se relacionem, e essa pergunta é mais num campo amoroso, mas proibir também que, por exemplo, a Tati hoje ela é demitida, daí o meu chefe chega e fala, você não pode mais ter amizade nenhuma com a Tati. Isso pode existir ou isso configura condutas abusivas? Então, na verdade, esse é um tema um pouquinho além, né? Eu não posso proibir ninguém de fazer algo. Agora, a empresa como instituição, ela pode sim proibir essa prática. Agora, se não tiver isso dentro de um código de conduta, dentro de um regulamento interno, eu não posso fazer essa exigência. Eu não tenho como chefe, falar, você não vai se relacionar com ninguém aqui da empresa. Claro que, bem como você trouxe, eu não vou me relacionar, não vou trocar carícias dentro do ambiente de trabalho, mas eu posso sim ter uma relação com qualquer pessoa ali. Agora, quando eu vou poder exigir isso? Se eu tiver isso documentado, se eu tiver uma política, por exemplo, informando, olha, aqui não é permitido relacionamento entre os funcionários e acontecer essa prática, a pessoa vai ter que estar ciente de que aquela empresa não permite esse tipo de situação. Eu não permito se for dentro da mesma área, se for em área distinta, tudo bem, porque a gente sabe que pode ter essa questão. Qual é o problema do relacionamento muitas vezes dentro da empresa? Um funcionário obter vantagem para o outro dependendo ali do relacionamento deles, grau, cargos e tudo mais. Então, por isso muitas vezes é proibido por algumas empresas esse tipo de prática. Só que isso, se não tiver regulamentado, eu não posso de forma alguma falar, olha, você está proibido, né, de ter um relacionamento com aquela pessoa. Muitas vezes a empresa fala, se ela não tiver documentado, ela pode sim ter essa prática considerada como uma discriminação, na verdade, ali, em razão do que aconteceu. Então, por exemplo, eu era uma excelente funcionária, a partir do momento que eu comecei a me relacionar, né, e que isso não veio para o ambiente de trabalho, eu passei a sofrer algum tipo de discriminação e eu fui demitida, ou eu comecei a ter uma perseguição. Exatamente, perseguição ou algum item em relação a isso, tá? Mas assim, eu não posso de forma alguma proibir. E isso dentro dos limites, isso tem que estar tudo muito dentro do razoável, né? A empresa ela precisa justificar também o porquê dessa conduta dela, dentro de um eventual regulamento interno, dentro de um código de conduta, se ela permite isso ou não. Entendi. Então, assim, eu acho que de todas as situações é uma questão de deixar tudo bem definido, né? E dos chefes seguirem também, da liderança no geral seguir. Eu já vi muita gente documentando que, por exemplo, onde eu trabalho nós não podemos falar sobre política. A gente sabe que de 2018 até agora as coisas estão extremamente polarizadas. E isso causa, diversos problemas. Então, assim, dentro do meu setor, eu não posso falar de política com meu amigo, para não gerar nenhum conflito e isso influenciar no clima. O que eu concordo, eu acho que é extremamente importante, cada um num canto, cada um se respeitando. Mas e quando isso é proposto, mas meu líder ou meu chefe não cumpre, não faz? Por exemplo, eu não posso falar de política com a Tati. Mas aí chega uma terceira pessoa que tem um poder maior e faz qualquer tipo de alusão. Você tem que votar em tal candidato, isso tem que acontecer. Isso configura uma conduta abusiva ou entra na questão
Depende Não, muito da frequência, de tudo mais. Então, Como a que é gente tem, a gente tem as duas situações, tá? Isso aconteceu muito agora, principalmente nas últimas eleições, a prática do assédio eleitoral, tá? A gente chama isso de assédio eleitoral, onde um quer convencer o outro ali de que aquele candidato é melhor ou exigir. A gente teve até casos de várias empresas em que exigiam, se você não votar aqui, você vai ser demitido. Se a gente vai falando de uma situação dessa, eu tô falando sim de uma prática de assédio eleitoral que pode ser revertida e convertida em indenização dentro da Justiça do Trabalho, porque eu não posso de maneira nenhuma exigir que o outro faça, né, o que eu quero, dentro de uma situação totalmente fora de contexto. Uma coisa é colocar aquela pessoa para trabalhar para mim, outra coisa é exigir que ela vote naquele determinado candidato. Então, se eu tenho isso acontecendo, quando a prática ela acontece de um líder, e eu, como empregador, como dono do meu negócio, fico sabendo disso, ou tenho, por isso que eu falo que é muito importante a gente comentar sobre todos os assuntos e de quais são as práticas que devem ser adotadas dentro da empresa, eu preciso coibir aquilo de alguma forma. Então, se aquele líder tem aquele papel, né, de não trazer aquilo para o ambiente de trabalho, de aquele assunto, porque é um assunto polêmico, que as pessoas não gostam de comentar, ou gostam, ou gera discussão e tudo mais, o que eu preciso fazer? Eu preciso advertir aquele meu líder. Meu líder, ele não vai poder trazer. Ah, o líder continua trazendo. Eu vou ter que seguir outros caminhos, uma suspensão, uma advertência, uma rescisão, inclusive contratual. Agora, quando a gente está falando de uma prática que ela vem direto do dono, vamos dizer assim, que trata aquele ambiente daquela forma, a gente está falando de modalidades inversas. E aí eu preciso fazer o quê? Orientar os empregados para que eles façam denúncia em relação a isso, para a gente não permitir esse tipo de situação. Porque ele é responsável, sim, por todos os atos que ele está cometendo. E aí, como organização acontecendo, trazendo essa prática, que aí a gente fala do assédio organizacional, né? Porque a própria empresa, ela tem essa conduta e só vou contratar, por exemplo, quem vota no candidato X, ou aqui, quem não votar em fulano vai ser demitido. Eu estou praticando aí um assédio organizacional, é uma prática de assédio que vai sim ser combatida, e aí a recomendação é que exige que seja feita denúncia perante os órgãos competentes. E aconteceu muito, né? Isso Muito. no ano passado. Algumas empresas divulgaram cartas, né? Anúncios no site. Muito mesmo. Colocaram no mural da empresa que, enfim, era para votar no candidato X, porque senão 90% da empresa ia ser dispensada. E essa prática pode sim ser convertida em indenização aí por dano moral em razão da conduta que foi realizada por esse empregador. Obrigar as pessoas, porque tem uma empresa, que a gente não precisa citar nomes, mas que é uma empresa muito grande, que tinha um apoio extremamente declarado a um candidato X. E quando a gente entrava nessas lojas, todo mundo estava com um uniforme que fazia alusão a tal candidatura. Isso pode existir porque, penso eu, que dentro de um lugar tão grande e que tem postos no Brasil inteiro, muitas das pessoas tinham uma visão contrária. Mas, assim, era cores fazendo alusão ao candidato, frases fazendo alusão ao candidato, e é todo mundo da mesma forma. Isso pode acontecer? Dentro de um contexto político? É um assunto bem delicado essa situação. Porque quando a gente está falando... Exatamente, muito polêmico. Porque quando a gente está falando, por exemplo, de um uso de uniforme, o empregador, ele pode exigir isso. Então, se o empregado ele está condicionado ali, ele sempre usou o uniforme, e porque eu gosto daquele candidato, eu vou fazer o uniforme dele desta cor, que relaciona, que refere-se àquele candidato e vou exigir o uso? Posso. Como empregador, eu posso. Agora, exigir que aquele funcionário utilize, vote naquele candidato, eu não posso. É diferente. É totalmente diferente. Então, assim, eu posso estar ali vestida com aquela camisa daquele candidato, mas ele não vai poder falar, você vai votar nesse candidato. Se você não votar, você está demitido. Então, assim, são situações distintas. Mas claro que a gente está falando de uma coisa que por que eu falo que é delicado e por que eu falo que é polêmico? Porque muitas vezes, quando a gente está falando de um tema que é de extremamente discutível, né? Um tema que assim ficou muito em alta, essa questão da rivalidade política, né? A gente não viu a tempo. Tem muitas pessoas, muitos funcionários que eles vão falar assim, não, eu não vou usar essa camiseta. E aí eu, como empregador, eu vou falar, não, você vai usar. Se você não for usar, você vai estar sendo demitido. Eu tô errado? Não. Porque eu coloquei aquilo como um uniforme, né? Agora, vamos dizer assim, que eu criei aquilo ali como um uniforme
né, tentando, e eu fazia reuniões para tentar convencer os candidatos, os meus empregados, de que eles tinham que votar, e eu pedia para que eles usassem, eles cumpriam aquilo. Então, assim, eu trouxe todo um contexto para poder coagir aqueles funcionários a votar no candidato X. Aí sim eu tô falando de uma prática de assédio. Eu perguntei porque eu não sei o que foi, não conheço ninguém que trabalha para essa empresa, eu não sei como que foi por trás dos bastidores, mas quando eu me deparei com essa situação, me veio muito na cabeça isso. Eu falei, gente, mas e as pessoas que não estão de acordo com isso? Como elas devem estar se sentindo? Porque tem gente que não liga pra política, mas tem gente que, nossa senhora, jamais vou usar vermelho e jamais vou usar verde, né? Exatamente. E eu falei, e se a pessoa chega e fala, não, isso eu não vou fazer? A empresa pode exigir? Então foi muito legal, eu acho que foi muito legal tirar essa dúvida, que eu acredito que mais gente E aí, tá um assistindo. detalhe, inclusive, que a gente precisa ver. Supondo que, assim, o candidato, o empregado, quando ele entra na empresa, ele sabe que ele vai ter que usar o uniforme, só naquele mesmo do uniforme. Todos os funcionários, ele pode se recusar a usar o uniforme? Pode, ele vai ser divertido em relação a isso, porque eu posso fazer essa exigência. Agora, se ele conseguir, de repente, comprovar que ele, só aquele funcionário, supondo que eu mudei só o uniforme de quem não gostava daquele candidato e eu fiz aquilo de propósito para a pessoa, né, humilhar aquela pessoa. Você não vai votar, mas aqui eu posso exigir o uniforme. Então aqui você vai usar. Aí é diferente. Aí a gente está falando de um contexto diferente, que o próprio uso do uniforme pode ser considerado uma prática de assédio. Então, assim, não dá, dentro do direito a gente não pode falar, tipo, olha, isso é um assédio ou isso não é um assédio. Qualquer prática que a gente comete aqui, dependendo do contexto, dependendo da forma que ela for reinterpretada, ela pode sim ser considerada assédio. Então é a mesma situação, só que olha o contexto, né? O uso do uniforme, dentro de um contexto diferente, ele pode sim ser uma prática de assédio. E até pensando hoje com essa questão da alta, né, digital, principalmente depois da pandemia, porque as pessoas multiplicaram, né, os números de usuários, enfim, nas redes sociais, principalmente, porque as pessoas ficavam muito em casa. Se tornaram muito mais ativas. Se tornaram muito mais ativas nessa questão digital. Pensando em, de repente, uma possibilidade para que essa conduta uniforme se torne algo abusivo, né? Eu tenho um colaborador que eu já sei que ele não concorda com a minha opção política, enfim, obriguei ele a usar aquele uniforme, tira uma foto dele, coloco nas redes sociais da empresa, colocando uma frase, de repente, linkando o meu apoio àquele candidato, né? Falando, olha, tá vendo esse colaborador? Postando uma foto dele, colocando, olha, aqui todo mundo apoia fulano de tal. De repente, nesse viés, ele pode se tornar algo abusivo nesse sentido. Ele pode, e aí a gente está falando de diversas situações, né? Se eu não tiver, por exemplo, um termo de uso de imagem desse empregado, eu já estou irregular, né? Eu não poderia ter permitido se eu não tiver essa autorização aí por parte dele. Então, já estou irregular por aí. Se eu fiz isso ainda com a intenção de ferir a conduta daquele empregado, de inferir a imagem dele, porque eu sei que ele tem partido ele gosta do candidato X e eu quero influenciar, eu quis fazer isso no sentido de humilhar, né, para trazer aquela informação, porque muitas vezes ele fez isso com essa intenção. Aí a gente está falando, claro, de uma prática, sim, de assédio moral. Por isso que eu falo, o mesmo uniforme, a mesma situação, dentro de um contexto diferente, ele pode sim ser considerado uma prática. Legal. E eu acho que é dentro de um contexto que, aos olhos de quem tá de fora, a minha primeira impressão foi, gente, mas isso é extremamente abusivo. Ninguém pode condicionar ninguém a prestar tal apoio. Mas muitas das vezes não é. É só um uniforme. E a gente tem que, assim, da mesma forma que eu acredito que uma empresa ela tem que se manter o mais neutra possível para evitar quebra de clima dentro entre os funcionários, a gente também tem que olhar com outros olhos, né? Que nem tudo é assédio, porque tudo pode parecer assédio, né? E tem muito disso de o empregador está sempre certo, mas a gente sabe que nem sempre, né? Tem casos e casos muito específicos. Lógico que tem uma questão do poder também, é muito fácil eu ter que ceder ao que o meu chefe, mesmo abusivo, diz pra mim, porque eu quero manter o emprego, eu quero me manter na posição que eu estou,
Mas muitas das vezes o funcionário também não colabora nem um pouco, né? Então acho que é legal trazer essas questões diferentes para a gente poder olhar de uma forma diferente. Ter sempre esse equilíbrio, né? Também Exatamente, É. exatamente. Eu falo que assim, o equilíbrio e o conhecimento, ele vai fazer toda a diferença, né, dentro da empresa, porque a partir do momento que ela sabe que aquela prática, ela pode ser considerada um eventual assédio, ela tem que ter um outro olhar para aquilo. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a ter conhecimento a respeito disso, eu consigo sim exigir que seja feito dentro de uma forma o que eu quero, sem tornar uma prática abusiva. Agora, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não leva aquilo e eu quero simplesmente impor, tudo tem uma forma da gente conseguir tratar do jeito que eu quero, mas eu não posso condicionar ou querer exigir ali do outro que ele faça aquilo de uma forma que vá prejudicar a imagem dele, de uma forma que vá prejudicar a moral dele, né? Porque aí sim eu tô cometendo algo em relação ao assédio. Sim. Até trazendo essa frase da doutora de conhecimento e equilíbrio, ele faz toda a diferença, né? A gente já falou sobre os benefícios até nessa questão do clima, né? Enfim, que essa obrigatoriedade desse treinamento de conduta agora vai trazer, né, para as empresas, mas pensando que agora, ok, o RH ele precisa atuar ali de uma forma assertiva na contratação, no desenvolvimento, né, na orientação, nessa disseminação da cultura, para que evite acontecer esse tipo de situação. A gente sabe também que não é só contratar alguém, um palestrante ali, ou o RH mesmo, preparar esse treinamento dessa conduta e aplicar ali para a equipe e deixar. Fazer um treinamento de 1, 2 horas, colher ali a assinatura de todo mundo, os certificados e deixar aquilo na gaveta. Porque, ok, eu gerei ali um respaldo, de repente, de que eu apliquei aquele treinamento e eu tenho as assinaturas. Mas a doutora entende também que a importância, de repente, de gerar práticas que sempre atualizem e tragam realmente consciência sobre esses tipos de situação e de uma conduta correta, porque realmente, se eu aplicar esse treinamento uma vez por ano e, enfim, o pessoal entender que esse treinamento são só 2 horas de pausa no meu horário de trabalho, tipo, opa, hoje tem treinamento, hoje é folga, vou ficar aqui 2 horas, o pessoal tá cochila, enfim. O doutor entende que isso também não é assertivo somente aplicar o treinamento? Não, só o treinamento em si, trazer o conhecimento a respeito de palestras e não colocar aquilo dentro do dia a dia da empresa, ele não vai fazer diferença. Por quê? Porque a gente precisa mudar a cultura. Eu preciso, não vai ser um certificado, né, ou um curso que eu vou pagar, ou um palestrante que eu vou trazer para fazer aquilo uma única vez e todo mundo tratar como se fosse só um evento que eu não preciso nem prestar atenção no que está acontecendo, e que eu vou só me divertir, eu vou tomar o café, né? E depois, porque as empresas é assim, hoje tem café, vamos tomar um café. Ninguém nem presta atenção no que está acontecendo e sai dali fazendo tudo ao contrário, né? Com o advento da lei, agora 14.457, a CIPA passou a ter essa obrigatoriedade de tratar sobre esse assunto. Por quê? Porque a CIPA, através das reuniões delas mensais, das reuniões que acontecem, ela tem que trazer isso pro dia a dia das empresas. Sim. Então, não é o fato de eu ter só um único treinamento que vai fazer com que eu não tenha assédio dentro da empresa se eu não tiver aquele poder de fiscalização e se eu não tiver a minha liderança, se eu não tiver os meus funcionários sabendo, sabendo do que é o assédio, o que não é o assédio, o que pode ser considerado, sabendo muito bem as minhas políticas para que ele não confunda essa questão de o que é assédio e o que não é assédio dentro de uma política quando a gente tem isso, não confundir como, por exemplo, com uma exigência de uma determinada função, né? Como a gente fala muitas vezes aí do cumprimento de metas. E o que eu preciso? Dentro desse dia a dia, ter um canal muito aberto para poder ter essa prática. Às vezes tem muita empresa que ela fala assim, olha, coloco aqui, faço o meu treinamento muito bonito, tenho o meu certificado. Mas cadê o seu canal de denúncia? Não tem. E onde eu vou denunciar? Né? Com quem eu posso falar? A empresa fazia, mas ela não tinha nenhum canal de denúncia, ela não deixava nenhum responsável que pudesse tratar desse direito, e a gente às vezes fala disso, toda empresa tem que ter. A gente, às vezes tem empresas grandes que têm canal de denúncia e que também não sabe utilizar esse canal de denúncia, né? O canal de denúncia ele tem que ser algo totalmente sigiloso. A CIPA ela tem que estar preparada, a partir de agora, a tratar desses assuntos de uma forma que vai garantir todo o sigilo daquela informação
situação, que vai acolher aquela pessoa e que vai fazer com que, muitas vezes, a própria CIPA ela não vai saber lidar com a situação. Então, ela tem que ser preparada para isso, porque a partir daquele momento em que ela tem aquele breve conhecimento do que é, como vai acontecer, ela vai ter que verificar qual é o caminho que eu vou tomar para resolver essa medida. Eu vou ter que acionar o judiciário, eu vou ter que acionar o jurídico, eu vou ter que acionar o Ministério Público, eu vou ter que acionar só o meu empregador. Qual é a situação? Porque a gente está falando aqui muito de assédio simples, né? Coisas que, assim, leves que acabam muitas vezes gerando assédio. Mas e quando a gente fala pro assédio, vai pro lado do assédio sexual? O assédio sexual, o assédio sexual, eu não tô falando de algo reiterado. O assédio sexual, se ele acontecer uma única vez, ele é considerado assédio. E para a vítima, isso é muito difícil. Se ela leva aquela situação muitas vezes para um canal de denúncia e ela é exposta porque a empresa não sabe lidar com aquela situação e tira o sigilo daquilo, né? Ou se ela leva aquela situação para a CIPA, é uma situação extremamente delicada e todo mundo fica sabendo. Ou se a gente não sabe como conduzir aquilo, o meu treinamento, ele não serviu de nada. Ele não serviu de nada se ele não acontecer no dia a dia. Então, eu falo assim, o treinamento, ele serve para reforçar, mas ele tem que reforçar a prática do que acontece no dia a dia. Ele não pode ser simplesmente um certificado que eu vou colocar na parede ou que eu vou colocar ali no prontuário. Ele tem que, no dia a dia, ir verificando essas condutas e tomando medidas punitivas. Porque muitas vezes o empregador acha ou acredita que só o fato dele trazer aquela palestra, aquele treinamento, vai fazer com que ele tenha um ambiente sadio. Mas muitas vezes não. Ele não fez a fiscalização, que era o principal. E se ele não faz essa fiscalização, ele vai ter, não importa o fato dele ter contratado alguém para tratar daquele, trazer aquele assunto, né? Se no dia a dia ele não colocava nada em prática. Então ele vai sim, muitas vezes, ter condenação a respeito de assédio moral, indenização por dano moral, dependendo da conduta que foi realizada, se ele não tinha esse poder de fiscalização. Sim. Inclusive, achei perfeita a colocação e até uma dica para quem está assistindo. Algumas empresas se acham, e a gente tem muito essa crença hoje, independente de qualquer coisa que a gente queira implantar no RH, mas as empresas se enxergam talvez pequenas para... eu não tenho porte para isso. E, poxa, se você tem uma empresa, você já tem porte para fazer muitas coisas. Exatamente. Né? Principalmente nessa questão do treinamento, mas acho legal falar, inclusive, sobre esse canal de denúncia. Né? Algumas empresas falam, poxa, eu não tenho estrutura hoje para ter um canal de denúncia. Algumas empresas terceirizadas realizam esse serviço. Né? Eles têm esse 0800, eles criam esse 0800 específico para aquela empresa e tem toda uma política para seguir, tem essas empresas terceirizadas. Mas, falando do básico, digamos assim, hoje principalmente preparar para que o RH, né, esse departamento que cuida das pessoas, realmente seja uma equipe preparada para receber e para acolher, né, como nós falamos. Esse acolhimento é muito importante e muitas vezes o que a gente vê é que o próprio RH, o próprio diretor de empresa, ele não tem essa habilidade, né, esse conhecimento de como lidar com a situação. Então, às vezes, pode ser que você, de repente, vá no RH levar uma denúncia de um assédio sexual, por exemplo, e essa pessoa do RH que deveria estar nesse papel de acolher, de repente fala, poxa, não, mas com certeza você deu bola, ou enfim, menospreza essa vítima, não acredita na vítima, não acolhe, que é o principal objetivo, e acaba descredibilizando qualquer pessoa que queira ali levar uma denúncia. Poxa, eu não vou levar a minha denúncia porque fulana levou e não acreditaram nela. Não vai dar em nada. Né? Não vai dar em nada. Então, isso é muito comum. Isso é muito comum em muitas empresas. Até recentemente nós tivemos um caso na mídia, que eu acho que muita gente deve ter verificado, passou no Fantástico em vários lugares, de uma clínica odontológica, onde a dona da empresa, né, ela tinha uma conduta ali no Instagram, tudo muito perfeito, tudo maravilhoso, como o melhor consultório do mundo. E na prática ela só contratava pessoas que tinham uma necessidade financeira grande, primeiro emprego, pessoas que tinham um perfil de vítima ótimo para ela, e ela cometia várias práticas de assédio, e as pessoas não denunciavam. Assédio moral, assédio sexual. Absurdo. Exatamente, coisas
coisas que assim a gente não imagina que acontece no dia a dia. E por que hoje a Justiça do Trabalho, a legislação vem nesse sentido da gente trazer isso para dentro das empresas? Porque a gente acha que é algo que não acontece, mas que vem acontecendo cada vez mais. A gente teve um aumento aí só da prática em relação a assédio sexual dentro do ambiente de trabalho de 2018 para cá de mais de 200%. Então, a gente está falando de um percentual gigantesco. A gente está falando ali, quando a gente olha para os números de mulheres, nós tivemos ali um número de, se não me engano, acho que 11 milhões de mulheres que foram assediadas dentro do ambiente de trabalho, no número de 2022. Tá? Então, assim, é um número gigantesco. Se essa pessoa ela não for acolhida no momento em que ela fizer a denúncia, com certeza ela não vai incentivar que outras pessoas façam isso. Então, Sim. por que eu falo? Às vezes a empresa acha, eu sou pequena, eu não consigo. Gente, o canal de denúncia ele pode ser um simples e-mail, ele pode ser um WhatsApp, um número que ela vai colocar ali para as pessoas terem aquele contato, né? Não precisa ser, muitas vezes, às vezes eu não tenho coragem de falar, tipo, trazer aquele assunto para o RH, mas eu posso deixar o RH responsável por esse canal de denúncia e trazer aquilo de uma outra forma que a pessoa se sinta mais confortável. Não consigo fazer um e-mail, coloca por carta, deixa um formulário, né, para a pessoa expor ali o que ela quer, para ela fazer aquilo ali, e toda denúncia, ela é válida. Toda denúncia, ela tem que ser investigada e ela tem que ser tratada com um sigilo, porque não adianta nada também eu ter ali o meu canal de denúncia muito bonito, e aí a pessoa chega para fazer a denúncia e eu conto a denúncia dela para todo mundo. Né? Eu não posso fazer isso. Isso tem que ter critério. Então, assim, o RH ou qualquer pessoa que vai ficar responsável, se for a CIPA, que hoje vai ter que ser muito mais orientada a respeito disso, se qualquer pessoa que ficar como responsável pelo canal de denúncia, ela tem que ter critérios para fazer isso. Então, ela tem que avaliar muito bem. E ela tem que, se for o caso, pedir ajuda de um profissional qualificado para saber como lidar com aquela situação. Quais são os passos que ela deve tomar para fazer com que ela identifique aquela prática. Por quê? A gente sabe que pode ser que receba denúncias que procedam e denúncias que não procedam, porque eu posso muito bem, como às vezes funcionário, falar, olha, fulano tá dando em cima de mim, eu não gostei daquela situação, e assim, não é uma coisa que ele comete com todo mundo. Eu nunca falei para ele continuou com as investidas, né? E aí eu tô numa situação delicada. A partir do momento que a pessoa falou não gostei, eu já entro como empregador, eu tenho que coibir aquilo. Então, assim, eu vou conversar diretamente com aquela pessoa, eu não vou expor quem foi que fez a denúncia. A gente tem que ter muito cuidado no momento de tratar isso, mas eu tenho que fazer, de fato, uma investigação muitas vezes. Não é simplesmente acreditar no que está ali, mas eu também não posso não acreditar. Toda conduta, ela deve ser, toda denúncia, ela deve sim ser investigada. Por quê? Pode ser que tenha uma coisa simples, pode ser que tenham coisas que de fato não procede. Mas eu preciso ter um critério, eu preciso fazer aquela avaliação, né? Se procede ou não Com procede. certeza. E já entrando nesse gancho do assédio sexual, eu tenho duas perguntas que veio muito do que você falou. Primeiro, o que configura assédio sexual? Por exemplo, é normal que uma pessoa se interesse pela outra e de alguma forma invista nessa pessoa. E até que ponto essa investida passa a ser um abuso sexual? E a segunda quais são as consequências? Porque, por exemplo, se um funcionário passa a mão no corpo de uma mulher, de uma funcionária, cabe à empresa dar justa causa ou esse funcionário ele pode ser transferido para uma outra unidade, para uma outra filial, se for o caso, para uma outra franquia? Como que configura nesse caso? Que eu acredito que seja até um pouquinho mais grave do que assédio moral. Uma coisa é uma pessoa. Eu e a Tati, a gente brigou. Bem mais grave. Nós brigamos, Muito mais conversaram com a gente, beleza, nos entendemos. Mas a partir do momento que uma tem uma conduta que expõe outra pessoa sexualmente, eu não vou querer olhar pra cara da Tati, a Tati não vai querer olhar pra mim, assim, a vítima não vai querer ter, não vai se sentir confortável nem segura, né? Então, como que é em relação ao assédio sexual? Primeiro, o que é o assédio sexual que configura e quais são as principais consequências e como a empresa deve lidar nesse caso?
Tá. Primeiro assim, quando a gente está falando de assédio sexual, qualquer conduta que seja relacionada a cunho sexual, ela é considerada assédio. Então, se eu estiver falando desde um elogio relacionado ali à parte sexual, ele pode ser considerado assédio. Se eu estiver falando de um ato de conotação sexual, se eu estiver falando de um abuso, se eu estiver falando de qualquer coisa relacionada ao cunho sexual, isso é considerado assédio sexual. Então, eu tenho que tomar muito cuidado muitas vezes. Eu até falo essa questão do elogio, se a vítima ou se a pessoa que foi elogiada ali dentro da situação, ela não gostar disso, cuidado. Tome muito cuidado. Por quê? Às vezes tem gente que acha que não tá praticando assédio, que foi aquele assunto que a gente comentou lá no começo. E no assédio sexual também. Eu tenho às vezes assédio que a gente fala, olha, é um assédio simples. A pessoa chegou e falou assim, nossa, hoje você tá muito linda, hoje você tá maravilhosa, né? E aí fica, todo mundo olha para aquela pessoa e você vê que a pessoa fica totalmente constrangida com aquela situação, ela fica toda desconcertada e ela muitas vezes não fala nada. Se ela se sentiu constrangida em relação a isso, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu já estou falando de uma prática de assédio. Né? Se ela falou, e aí a gente até coloca aqui para a vítima, se ela passou por uma situação em que ela se sentiu em desconforto, o que, que ela tem que fazer nesse momento? Já avisar, olha, conversa com a pessoa que fez, porque muitas vezes ela não fez no sentido, né? Neste sentido. Sim. Mas eu peço até a gente, faça um comparativo aqui. Quando a gente vai fazer um elogio, se você é homem ou mulher, hoje a gente está falando aí de elogio de todas as partes, porque a gente tem relacionamento de todos os gêneros. Se você fizer aquele relacionamento, se você faria ele para o seu irmão, para sua mãe, então é totalmente sadio, né? Agora, se você não faria esse elogio aí para sua mãe, para o seu irmão, para o seu pai, cuidado. Sim. Cuidado, por quê? Porque ele pode sim ter um cunho sexual e ele ser considerado um assédio sexual. E se a pessoa ficou constrangida, ela pode sim fazer uma denúncia ou ela pode estar sofrendo ali um assédio. Então, se ela estiver sofrendo esse assédio, ela precisa, a primeira coisa, informar a vítima. Porque pode ser que de fato ele não tenha feito com essa intenção. Então ela tem que conversar com ele e falar: olha, fulano, eu não gostei disso, eu fiquei constrangida com essa situação, por favor, não faça mais. Ok. Aconteceu, foi uma situação esporádica que foi resolvida. Agora não, essa pessoa ela tem essa prática de fazer isso com todos os funcionários. E todas as pessoas ficam constrangidas. Aí eu tô falando de uma situação que eu preciso intervir como empregador. Por quê? É sim uma prática relacionada a ato sexual. Se ele tiver esse cunho ali sexual, falando de roupa, falando de corpo, falando elogios que são assim fora do comum, né? A gente precisa ficar um pouco mais atento em relação a isso, porque pode sim ser considerado uma prática sexual. E a pessoa pode ser responsabilizada também por crime. Agora, quando a gente está falando ali de uma situação que você trouxe, por exemplo, um funcionário passou a mão, né, numa outra empregada. Eu, como empregadora, eu não posso permitir esse tipo de situação, sim, né? Sim. Ou passar a mão no outro, a gente está totalmente ali, isso aqui é considerado é um ato sexual, né? E um ato punitivo, porque eu tô, me fugiu o nome agora, mas eu tô cometendo uma prática ali de violação sexual, né? Um abuso sexual ali, ainda que esteja só o fato de você passar a mão, isso já é considerado, com certeza, né? Com certeza. Então, assim, eu não posso ser conivente com um crime que está acontecendo. Então, no meu entendimento, a justa causa ela tem que ser aplicada. O fato de eu trazer esse funcionário para um outro departamento ou transferir ele para uma outra unidade, eu estou simplesmente transferindo o meu problema. Eu não estou resolvendo. Então, aqui eu acredito que o empregador, se ele teve isso identificado, né, dentro dessa conduta, ele precisa, sim, tomar a medida mais grave possível, que é, assim, a rescisão por justa causa. Na primeira vez, né? Porque na primeira oportunidade. Muito da questão de não pode se repetir, mas eu vejo que nessa situação não pode um único ato. Assim, não é uma questão de você chegar e conversar, entender, querer de alguma forma melhorar isso. Para mim tem que já aconteceu a primeira vez, já tem que
A pessoa não pode mais estar O ali, assédio né? sexual, ele é diferente, né, do assédio moral. Então, a gente não precisa que ter uma conduta ali reiterada. O fato de, se ele aconteceu uma única vez ele passou a mão, eu não vou deixar que ele passe a mão de novo num outro empregado, né, para cometer de novo aquele crime. Sim. Então, eu preciso, com base nisso, tomar ali o meu poder diretivo e fazer a punição da forma mais aplicada possível, no caso, a justa causa. E até se aprofundando um pouco nesse quesito, acho que é importante também a gente falar sobre a comunicação verbal e não verbal. Eu posso não ter elogiado alguém, mas eu posso olhar ela de uma forma diferente, eu posso sinalizar alguma coisa com o meu rosto, enfim. E é muito importante também se atentar nesse sentido, né? Porque a pessoa não falou nada, mas ela falou com o olho, falou E com às vezes, assim, é muito fácil essa questão de assédio sexual, porque eu posso chegar pra alguém que me conhece pode chegar pra mim e falar: nossa, hoje você tá linda. Isso, as pessoas vão ouvir, eu vou interpretar de uma forma. Mas a gente sabe que às vezes a forma que a pessoa fala, nossa, você está linda, já vem com muitas outras coisas por trás que, assim, todo mundo entende, né? E a gente consegue entender. Então, a entonação é diferente. Exatamente. Tudo isso. E em questão de assédio sexual, principalmente quando a gente fala do lado da mulher, coloca numa situação de insegurança. Segurança por conta de força física, por conta de muitas outras coisas, né? Então, eu acho que estar em um lugar que tem uma pessoa que olha de forma diferente, que faz comentários diferentes, mesmo que essa pessoa ainda não tenha feito nada, já coloca a funcionária numa posição assim de extrema vulnerabilidade, de extremo medo. Eu acho que o empregador permitir isso, sabendo, porque é uma coisa que uma hora ou outra, mesmo que sem palavras, é perceptível, as pessoas elas percebem, né? Nós já temos, inclusive dentro do judiciário, decisões que falam a respeito disso, decisões que falam que só o fato de eu, às vezes, colocar palavras soltas dentro do ar, não falo diretamente para a pessoa, mas eu fico toda hora ali dando um elogio, né? Ou fico toda hora jogando palavras soltas, ou quando a pessoa passa, eu faço um ato que remete ali a alguma coisa sexual. Isso é considerado assédio, e é considerado assédio sexual, e a gente não pode permitir isso dentro do ambiente de trabalho. Então, eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando a gente tiver, a gente tem que treinar muito bem a nossa liderança para isso, né? E treinar todos os empregados também, para que tenham conhecimento de que, às vezes, esses pequenos atos, eles são considerados como assédio, e se isso está me constrangendo, isso precisa ser modificado. Eu não posso permitir, né, que isso aconteça. E aí, como que eu vou fazer? Eu não tive um ato em si, né, que aconteceu, que teve uma grave consequência, mas ele pode caminhar para isso. Então, aí é no momento onde entra, né, o poder de orientar os empregados, o poder de fazer reuniões nesse sentido, informando e deixando claro que a empresa não permite aquele tipo de situação. Se aquilo continuar, aí a gente tem que tratar, na verdade, casos individuais, quem são essas pessoas que estão fazendo, ir por um lado de uma advertência ou uma rescisão de fato contratual para não permitir aquilo dentro do ambiente de trabalho, porque ele pode sim ser considerado assédio sexual e passível de indenização, e a pessoa responder pelo crime também. Houve um relato nas nossas redes sociais de uma pessoa que ela disse que ela já esteve em uma empresa onde um dos funcionários vivia tecendo comentários de várias formas, de inúmeros cunhos. A liderança e a chefia percebia, estava ciente, mas nunca tomou nenhuma ação, porque ele era um funcionário que se enquadrava como PCD. Existe muito disso de a empresa às vezes não tomar ação sobre determinada causa para evitar qualquer outro tipo de processo, para evitar, por exemplo, no caso desse funcionário, ele usasse a questão dele para se defender, como se fosse a empresa querendo tirar um funcionário com algumas limitações de dentro. Isso existe muito? Aí a gente vai entrar naquele mesmo assunto que a gente até comentou já durante aqui todo o nosso podcast. O empregador, ele é responsável pelo ambiente de trabalho. Então, a partir do momento que ele tem esse dever de cuidar do ambiente de trabalho dele, ele vai ser responsável, inclusive, por essa pessoa que tem essa deficiência, né? A gente sabe que às vezes até tem, sim, alguns casos de deficiências, que ele tem muitas vezes muito mais apurada essa questão sexual aguçada e que às vezes não consegue controlar por ter essa questão da deficiência. Mas não é pelo fato dessa pessoa não conseguir controlar
controlar isso, que eu vou permitir que ela faça isso dentro do ambiente de trabalho, né? Que ela traga aí constrangimento para outros empregados que não estão se sentindo confortáveis para trabalhar. Então, assim, eu tenho que conversar com aquela pessoa, eu tenho que, de repente, tentar modificar aquilo dentro do meu ambiente, colocar aquela pessoa, de repente, é uma pessoa específica, então vou mudar, vou colocar dentro de um outro setor, vou verificar, porque eu preciso, porque é um bom funcionário, mas tem, né, de fato, essa deficiência, a gente entende que tem um problema, mas ele vai ser responsável. Então, a partir do momento em que ele souber e não fizer nada, ele tá, sim, condicionado a ter que arcar com uma indenização, se ficar comprovado que essa vítima, né, ela tinha esse constrangimento, que ela passava por isso, que isso estava afetando ali a pessoa dela. Legal. Bom, e aí até falando um pouquinho, a gente já entendeu os benefícios, questão de clima, o quanto isso deixa também os colaboradores mais confortáveis, mais confiantes de que a empresa está tomando uma ação para que evite esse tipo de situação. A gente já falou sobre os benefícios de ter as políticas muito bem estabelecidas, o quanto esse treinamento, não somente de forma isolada, mas o quanto realmente essa cultura, contra qualquer tipo de abuso, contribui para a empresa. Como é que a doutora vê isso, falando agora de um viés financeiro, o quanto esse treinamento, essas práticas, eles colaboram para que a empresa se municie ali e evite qualquer questão trabalhista, digamos assim. Quanto financeiramente essa empresa ela pode até evitar ali que tem esse custo reduzido, né? O quanto ela pode reduzir nesse sentido. Na verdade, quando a gente olha para o viés aqui da empresa, a gente está falando que o quê? Só as práticas, né? Se ela não permitir tudo isso, ela já faz com que o ambiente de trabalho seja melhor e normalmente num ambiente de melhor as pessoas acabam produzindo muito mais. Então, eu produzindo muito mais, eu vou, muito provável, obter mais lucro. Então, eu vou ter ali mais possibilidades para melhorar o meu negócio. Então, quando a gente está falando de simplesmente trazer isso para o ambiente de trabalho, eu já estou falando que eu vou ter menos afastamentos, eu já estou falando que eu não vou ter ali pessoas, muitas vezes eu tenho custos financeiros, porque se eu tenho um ambiente de trabalho que ele não é um ambiente sadio, a pessoa toda hora pega atestado, então eu sou obrigada a colocar um outro ali no lugar. Muitas vezes se afasta pelo INSS, eu sou obrigada a contratar uma outra pessoa para cobrir aquela ali em razão daquele afastamento, porque ela não está satisfeita dentro do ambiente de trabalho dela, aquele ambiente está gerando para ela uma doença e faz com que ela tenha essa questão de afastamento. Até assim, os números são bem altos também em relação hoje, essa questão de depressão e outros assuntos relacionados à saúde mental do empregado, eles vêm aumentando muito. Muito. Exatamente. No Brasil, assim, a gente não tem, as pessoas não têm emprego, estão pedindo demissão ao mesmo tempo assim. Exatamente. E até falando do burnout, o Brasil é o segundo país com o maior número de casos. A gente só perde para o Japão. E também o Brasil está no ranking ali do país mais ansioso, mais depressivo. A gente está no ranking de tudo isso. Que é ruim, de tudo que é ruim. Exatamente. E assim, para a gente sair de todo esse ranking, o que a gente tem que fazer? Justamente trazer o conhecimento para o ambiente de trabalho e não permitir esse tipo de prática, porque todo mundo vai sair ganhando, né? Eu falo ali, o empregador ele vai sair ganhando se ele tiver um ambiente sadio, porque o funcionário ele vai conseguir trabalhar melhor, ele vai ter um relacionamento melhor com a família dele, porque ele não vai ter um problema ali que ele vai levar do trabalho para casa, né? Além disso, eu vou estar economizando muitas vezes com processos judiciais, eu vou economizar com outros funcionários, porque eu não vou ter que ter uma contratação toda hora que alguém sai doente, contratar alguém extra. Então, assim, a gente tem inúmeros benefícios, mas se a gente for falar ali de um benefício de ação judicial, muitas vezes o empregador ele acaba não olhando para esse lado, porque ele acha que não tem benefício. Mas eu nunca tive nenhuma ação. Eu não vou fazer porque isso aqui é besteira. Só que quando vem uma ação, ela pode vir com um valor absurdo, né? E às vezes o fato dele falar assim, eu não tenho nenhuma ação, mas eu posso ter uma fiscalização se eu tiver uma questão de denúncias, se eu não tiver ali o meu ambiente controlado, um ambiente sadio, que eu vou ter que pagar uma indenização por dano moral coletivo, né? A gente tem inúmeras práticas aí, esses dias mesmo, a Caixa Econômica, ela fez, acho que um acordo de milhões, acho que se não me engano, acho que de mais de 30 milhões, não me lembro agora o número exato, a respeito de dano moral coletivo. Por quê? Porque o ambiente de trabalho dela não era um ambiente sadio e em fiscalização isso ficou comprovado e ela teve que arcar. E esse dano moral coletivo, ele não vai para a vítima,
Então, assim, além disso, eu ainda tenho que indenizar a vítima. Sim. Então, a gente está falando de uma situação que ele fala, tudo bem, mas se vier, eu pago o processo dessa aí. É um processo só, ou não vai conseguir provar. E não, hoje não está mais assim, né? Hoje o judiciário, ele vem sendo treinado justamente para a gente coibir esse tipo de prática, e hoje eu falo que, assim, muitos itens são considerados assédio moral, assédio sexual, Sim. indenização por dano moral, e a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Mas não é só o fato de eu ter uma condenação ou não, mas de eu ter um ambiente de trabalho onde eu consiga ali exercer o meu negócio de uma forma em que todos vão contribuir para o meu lucro de uma forma sadia, eu acho que esse é um dos principais ali objetivo. Se a gente for pensar só pelo viés de, mas eu tenho condenação ou não, muitas vezes a gente não vai fazer. Só que eu falo que o assédio, ele é um problema de todos. Ele não é um problema só de um, né? Hoje está acontecendo comigo, mas amanhã pode estar acontecendo com você. Ele não é um problema daquele funcionário ou daquele líder, ele é um problema de todos. Sim. E hoje, até falando da questão financeira, né? Quando a gente tem uma causa trabalhista, de repente voltada para hora extras, pagamento de rescisão, o cálculo, ele é 1 mais 1 e pronto, né? No máximo ele vai colocar um percentual de juros, algo nesse sentido, mas é um cálculo em números. Quando eu falo de danos morais, como que eu calculo o impacto psicológico que eu causei? Como que eu coloco valor nisso? Não existe, então realmente, se vier eu pago desse. Pode vir realmente um valor pequeno, mas pode vir um valor absurdo. Pode vir um valor extremamente absurdo. Então é muito importante que as empresas olhem a importância disso, realmente invista nesse sentido para essas práticas, enfim, porque realmente o valor ali, o tempo que vai ser investido nesse tipo de ação pode realmente dar ali pode realmente evitar situações em que haja, de repente, um passivo trabalhista que possa estar quebrado. E além disso, eu preciso tomar cuidado também com a questão agora de multas, né? Porque a partir do momento em que a empresa, que a gente tem uma lei em que obriga as empresas a tratarem desse assunto e eu não trato, eu estou passível à aplicação de multa pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Sim. Então, não é, eu posso ser condenada a multa por não fazer, eu posso ser condenada pela prática do ato que foi cometido porque as pessoas não sabiam que estavam cometendo, eu posso ter um dano moral coletivo, né, em razão ali do todo que está acontecendo. Então, assim, são inúmeros prejuízos financeiros que eu posso ter por conta de algo simples e que a gente acha que não deveria acontecer dentro do ambiente de trabalho. Muitas vezes acontece, mas que não deveria acontecer. E doutora, se a empresa alega num processo, ela perdeu um processo, mas ela alega que ela não tem como pagar, que a empresa não consegue pagar o que foi disposto pelo juiz, como que funciona isso? Porque às vezes uma empresa de pequeno porte, ela é processada em milhões, sim, um valor, não milhões, mas um valor muito alto, e alega que não tem como pagar este valor. Como que fica nesse caso? O judiciário, quando ele vai fazer a aplicação de uma condenação, ele olha tudo isso. Então, assim, ele não vai condenar um microempregador a pagar R$1 milhão, né? Ele vai olhar ali para o porte da empresa e o quanto aquela empresa pode pagar. Então, por isso que a gente fala, o mesmo dano, se ele foi cometido pelo microempreendedor e ele foi cometido por uma empresa de grande porte, pode ter sido o mesmo ato, mas ele não vai ser arbitrado no mesmo valor. Por quê? Porque eu estou falando de um porte de uma empresa totalmente diferente. Hoje, tem muito empregador que fala, não, eu vou cometer qualquer coisa, eu fecho essa empresa e eu abro outra, eu não vou pagar. Mas não é tão simples assim, né? O judiciário, ele vem também cada vez mais instituindo o judiciário, a Receita Federal, o governo, de demonstrar ali grupos de empresas relacionadas para justamente vir coibindo esse tipo de empresário que acha que é só isso aí, abrindo empresa, gerando dano e não arcando, né, com todo aquele custo, com todo aquele prejuízo que ele teve. Então a pessoa tem que ficar muito esperta em relação a isso, porque o empresário, ele pode responder inclusive com patrimônio próprio. E se ele não tiver, né, dependendo do caso, a gente tem situações sim que ele vai responder com o próprio patrimônio e não patrimônio da empresa. Então ele precisa ter esse cuidado. Claro que assim, isso leva um tempo até acontecer, existem diversas formas, mas pode acontecer sim, ele responder. Até pensando aqui em outra crença, né? A gente falou da crença de que as empresas de repente se acham muito pequenas, né, para de repente implantar um sistema de denúncia ou investir nessas políticas, enfim. Outra crença muito grande que limita muito as empresas, não só, isso foge até da questão do CNPJ,
aquela visão de que quanto mais eu abordar esse assunto, mais conhecimento eu dou para as pessoas, mais esse assunto vem à tona, mais brecha eu dou para as pessoas identificarem os pontos e me denunciarem. Então, as empresas preferem não falar sobre isso, para não levar esse conhecimento e, de repente, essas pessoas não saberem que aquilo é uma prática abusiva e não terem realmente esse conhecimento para denunciar a empresa, né? Isso acontece muito. Acho que é importante a gente falar sobre isso também, porque as empresas precisam entender que se essa pessoa, ainda mais como nós já mencionamos com a alta do digital, enfim, se essa pessoa ela não tiver o treinamento correto, acontece muito essa confusão de que a gente já citou várias vezes ao longo do podcast, do que é e o que não é uma conduta abusiva. As pessoas veem tudo na internet, né, começam a criar essa mente de, poxa, eles não estão falando sobre isso, é porque eles sabem que estão devendo. Né? Quem não está devendo não teme. Exatamente. Então, acho que é importante também a gente trazer isso à tona, porque as empresas não precisam, elas não devem ter medo de abordar sobre isso, justamente porque é algo, como nós já trouxemos algumas questões, é o que vai beneficiar esse empregador. Né? Até porque uma coisa leva a outra. Por exemplo, o meu namorado, ele saiu de uma empresa há pouco tempo, mas é lógico que mantém contato com as pessoas de lá. E o que tem acontecido muito? Ele saiu há pouco tempo, faz mais ou menos uns 6 meses, e as outras pessoas que saíram um pouco antes dele, cada mês é uma nova pessoa que está processando a empresa pela mesma coisa, que são horas extras. Então não adianta tentar fugir, porque vai sair vai processar, vai ver que ganhou, que realmente é uma coisa que a empresa fazia, tinha essa conduta de o funcionário fazer horas extras muitas vezes, não recebia nem folga, nem um valor a mais. A primeira pessoa processou, a segunda foi e processou, a terceira foi e processou. Foram 4 processos de pelo menos R$30.000 em um período curtíssimo de tempo. Que se talvez a empresa, o empregador tivesse tido essa noção, poderia já ter parado, porque não adianta tentar fugir de uma coisa. As pessoas se comunicam, um ex-funcionário se comunica com o outro, né? Não dá pra fugir dessa situação ou tentar jogar pra debaixo do tapete, que fica até pior. E aí, assim, da mesma forma que você trouxe essa questão com relação à hora extra, acontece muito dentro do assédio. Se a gente tiver uma situação aqui de assédio que ela aconteceu uma única vez, e um funcionário entrou e ela ganhou, não adianta eu querer esconder ou eu querer fazer aquela denúncia em relação a isso. Porque se aquele ganhou, o outro vai falar, tá vendo, eu vou ganhar também, então eu vou entrar. E aí ele vai entrar buscando justamente ganhar a mesma coisa que o outro ganhou. E aí, às vezes, a empresa, por falta de conhecimento, o que ela faz? Ela vai ter inúmeras condenações, e a gente sabe que no momento que sai, um vira testemunha do outro, todos falam que aquilo acontecia, e aí eu vou ter inúmeras condenações para fazer o pagamento ali em relação a isso. Mas eu falo, hoje esse assunto, ele está em alta. Por que as denúncias vêm aumentando? Porque o judiciário vem trazendo isso, o legislativo vem trazendo isso, a mídia vem trazendo, né, a forma da gente fazer essa denúncia, a forma de como tratar desse assunto, vem incentivando as pessoas a falar sobre isso. Então, se o empregador ele não fizer isso dentro do ambiente de trabalho dele, vai acontecer exatamente isso. A pessoa vai ter informação solta lá fora, vai pegar essas informações e, na dúvida, ela vai ingressar com um processo. E aí vai caber ao empregador comprovar que aquilo não acontecia em muitas situações, né? Porque a gente sabe que quando sai não é muito... O empregado, normalmente, ele sempre tem testemunha. Agora, o empregador é difícil ele conseguir testemunha, né? A gente sabe, tô no dia a dia ali empresarial. Sim. É a parte mais difícil, e depender de pessoas é muito difícil, porque muitas vezes um não quer se indispor com o outro, ou se isso é uma prática que de fato acontece dentro da empresa e que o dono não sabia, ele não vai ter testemunhas, porque as pessoas vão falar, não, e o dia que eu sair eu vou ser prejudicado? Eu não vou testemunhar para aquela empresa. E aí a gente está falando de uma situação que assim, uma coisa leva a outra e muitas vezes, né, o responsável não tem esse conhecimento e não está sabendo. Então é importante que ele leve isso para dentro da empresa, justamente para ele coibir essas confusões e ele saber de fato o que acontece ali e poder agir, porque se ele não conseguir agir, ele vai simplesmente pagar a conta lá no final. Sim, é isso. Legal, acho que a gente citou temas bem legais.
dava pra gente falar mais muitas outras coisas, principalmente citar muitas experiências que a gente tem ou conhece quem já teve, né? Eu trouxe essas, as meninas trouxeram algumas, mas acho que a gente conseguiu falar um pouquinho mais do geral. E eu tenho pra mim que a peça principal é: treine seus funcionários e deixe tudo bem explícito, né? Quais são as condutas que a empresa quer que Espera. sejam, esperam das pessoas, né? Questões de relacionamentos e principalmente as questões mais básicas do dia a dia são as que mais pesam. Não é legal apelidar pessoas independente do grau de intimidade que você tenha ou ache que tenha com elas, né? Não é legal deixar as coisas implícitas. Eu acho que foi muito legal, muito útil por conta disso. Tem alguma coisa que vocês querem acrescentar, falar, resumir? Fiquem à vontade. Eu só quero dizer que a gente tem assunto para outros podcasts. Sim, Muitos. temos muito assunto A gente pode aqui. fazer uma versão 2, versão 3 e por aí vai. Assédio moral, a gente vai, se a gente ficar aqui conversando o dia inteiro, a gente não vai conseguir falar de todos os itens em tudo que pode colocar. Você trouxe mesmo aqui um exemplo de apelido, que é algo que acontece que a gente fala, dentro da empresa tudo bem, mas ele gosta de ser chamado assim. Será que ele gosta? Né? Será que ele gosta? Então, assim, é uma prática que tudo eu tenho que tomar muito cuidado, né, dentro do ambiente empresarial. Uma coisa é ele ser chamado de apelido pela mulher dele dentro da casa dele. Outra coisa é esse apelido que ele usa dentro da esfera familiar dele ir para o ambiente de trabalho e todo mundo fica tirando sarro. Né? Então, assim, é o mesmo contexto, ele gosta daquele apelido, mas será que ele gosta dentro do ambiente de trabalho? Então, será que eu não estou violando a imagem dessa pessoa aqui? Não estou constrangendo ele dentro disso? Então, assim, eu acho que a gente consegue encerrar isso aqui falando que a partir do momento que eu tenho respeito pelo outro para qualquer situação, né, e que não coloque aquela pessoa ali dentro de um constrangimento, eu não estou praticando o assédio. Qualquer conduta que eu tenha, seja ela mais simples possível, se ela teve o intuito de constranger alguém, ela é uma conduta que pode ser considerada assédio moral. E aí a gente tem que ficar o tempo todo nos policiando, né, para todas as situações, porque às vezes a gente comete mesmo o assédio moral sem perceber. Sim, né? sim. Então, assim, o que eu gostaria de deixar aqui para a vítima, toda vítima, se ela passou por alguma situação dessa, de tipo, olha, um detalhe, aconteceu de uma vez ser chamado por um apelido e eu não gostei. Fale para a pessoa, olha, eu não gostei desse ato, eu gostaria que você não me chamasse mais dessa forma, eu gostaria que você não fizesse mais isso. Denuncie, passe isso para o seu empregador e para o empregador, passa essa orientação para os seus empregados. Orientação nunca é demais e se você quer ter um ambiente sadio, se você quer que o seu negócio ele tenha cada vez aí mais lucros e que seja um ambiente proporcional aí para você fazer o que você gosta de fazer, eu acho que você precisa sim investir nesse tipo de treinamento. Sim. Legal. Foi muito legal. Eu acho que a gente já falou bastante. É isso. Doutora Amanda, foi um prazer enorme ter você aqui. Foi Eu que nossa primeira agradeço. convidada. Eu espero que você tenha gostado, que venha mais vezes. A Tati vocês já conhecem, mas também é sempre muito legal ter um bate-papo com você. Eu adoro, muito obrigada. Eu espero que vocês gostem. Mandem sugestões de outros temas, participem nas nossas redes. E por hoje é isso. Fiquem de olho para os próximos podcasts. Muito obrigada. Muito obrigada e qualquer dúvida a gente pode entrar em contato, né? Mandar aqui nas nossas redes que nos próximos também a gente volta aqui com as dúvidas respondendo. Exatamente. Obrigado pela Muito participação. E se tiverem dúvidas, eu fico à disposição aí para ir respondendo ou a gente gravar outro podcast aí com as diversas dúvidas que virem surgir. Que com certeza vão surgir. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima.